Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte e cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, a cultura está em tudo. Antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, semeando e fomentando a cultura em Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, transformando ambientes com elegância e qualidade, com uma belíssima loja ali na Avenida Fernando Correia. Restaurante Maison Paris, com almoço executivo todos os dias aqui no piso térreo do Goiabeiras Shopping. Gil Village, onde há elegância e estilo para cada modelo. E, é claro, o Goiabeiras Shopping, o nosso grande apoiador. Quero também pedir a vocês que nos sigam, curtam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @Culturalcast, um podcast de cultura. E lembrando que cultural é com 2 L's. Olá, bem-vindo ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso. Tudo bem, amor? Tudo ótimo, e você? Tô bem. Melhor agora que a gente está na presença de uma pessoa ilustre da cultura e da arte mato-grossense, o nosso convidado de hoje. Com certeza, o papo é sobre teatro, formação artística e como a cultura pode transformar vidas. Isso é muito bacana, né? A gente está aqui com o ator, diretor, dramaturgo, uma pessoa que entrega o hall dos grandes e importantes personagens das artes cênicas do Brasil e do Mato Grosso, com certeza. Seja bem-vindo, Flávio Ferreira. Gratidão, Kelson, gratidão, Maria Ercília. É uma honra para mim estar aqui no programa de vocês. Vocês são pessoas que eu conheço há muitos anos, respeito o trabalho. E estar aqui para mim falando de teatro, falando de cultura, é muito importante porque entendo que essa é uma das ferramentas fundamentais da educação emocional que nós tanto precisamos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. A gente tem uma jornada junta com o Flávio, né? Sim, claro. Poxa vida, me lembro de tantas histórias, né, Flávio? Quando a gente começou, sim, você também começando. E, enfim, ele tem um projeto de vida incrível, amor, incrível, mas eu gostaria que, como existe uma história de família, as perguntas começassem por você. Bom, a gente tem que ressaltar que o Flávio é fundador da companhia Senda 11, né? Um grupo que vem construindo uma trajetória sensacional aqui no Mato Grosso, né? Obrigado. Com uma produção muito grande de peças de teatro e outras produções. Mas o Flávio, eu preciso contar essa história. Quando eu fui servir o quartel, eu tinha 18 anos de idade naquela época, e fui fazer a avaliação com o Flávio, né? O Flávio era tenente do exército daquela época. Exatamente. E aí ele olhou para mim, gostou de mim, falou: eu vou liberar esse rapaz. Foi assim, Flávio? Não foi bem assim, a história não é bem essa, né? O Kelson, eu estava no exército, eu era tenente do exército na época, e um amigo, pai do Kelson, que é o Godoy, um grande amigo que nos deixou, eu nem sabia recentemente, e o Godoy falou: porra, Flávio, o meu menino vai servir aí, tá pra servir. Eu falei: cara, vou ficar com o seu guri. Ele falou: não, Flávio, larga desse menino, esse menino é bailarino. Eu falei: e ele é bom? É muito bom. Eu já, a vida inteira, apaixonado por teatro, aí falei: vou conferir esse troço. Aí, falei: vem cá, guri, como é que sou? É verdade que você... Não, eu não quero. Você não quer mesmo, guri, porque eu sou bailarino. Eu falei: cara, então pronto, velho. Então vá fazer aquilo que você ama, que o segredo da vida é esse. Ainda bem que o Kelson veio pro balé, tá aí fazendo aquilo que ele mais ama fazer ao lado de Maria Ercília. Essa é uma história muito bonita que a gente precisava lembrar, assim. Tá vendo, pessoal? A gente às vezes é salvo, né, pelo gongo de amigos que a gente nem imagina, né? Flávio, você sempre foi ligado ao teatro desde quando? A minha vida, desde a minha infância que eu lido com teatro, né? Como eu relatava aqui no bastidor, a primeira vez que eu vi um circo, eu tinha 7 anos de idade, no Cuchipó, eu sou cuiabano, e no Cuchipó ali veio um circo. E eu fiquei encantado com aquilo, com as luzes, com os palhaços, com as brincadeiras. Eu falei: cara, eu quero isso pra minha vida, né? Tudo que eu quero. Aí fui embora, fui pra minha casa,
comecei a pegar lençol de minha mãe, montar esquete, né? Procurei a professora na escola e daí não parei mais. Eu só parei realmente com o teatro na época do Exército. Assim mesmo, eu fazia gurizada lá, fazer teatro, porque eu sempre fui encantado. Aí, quando eu saí do Exército, eu fui para... Eu tinha terminado também minha faculdade, né? O curso de Direito na UFMT, e fui lecionar. E nessa história de lecionar, eu fui lecionar no Colégio Anglo, na época, Colégio Isaac Newton. E assim, aí aquela coisa da convivência com o jovem, né? O jovem, ele traz muita coisa positiva, ele acredita no mundo. E surgiu a ideia do teatro. Falei, vamos, nós temos que estudar. Não dá para você montar uma peça sem estudar teatro, sem saber. E aí montamos um curso de teatro livre, isso foi em 1989. Gente. 1989, lá no Colégio Anglo, me deram todo o suporte. Então, abriu para quem quisesse fazer o curso de teatro. E aí fizemos todos o curso, e já com aquela ideia, quando terminar o curso, quem quiser ficar, nós vamos montar um grupo de teatro e vamos também montar uma peça. Tudo bem, tudo bem. Aí eu também já lecionava na UFMT. E na época, na UFMT, você deve se lembrar, tinha os FLAMPs, Festival Livre de Arte Popular. Então, e aí surgiu a coisa, vamos montar uma peça para o FLAMP? Vamos. Então, aí o Cena 11, que não tinha nome ainda, nós começamos a montar um trabalho para o FLAMP. Montamos o trabalho para o FLAMP e deu certo, deu bacana, foi a apresentação. E o pessoal, vamos ir agora, virar um grupo de teatro? Vamos. Então, aí começamos a ensaiar. Mas e o nome? E aí essa história do nome, a gente reuniu e todo mundo do elenco, né, basicamente eram só adolescentes, só eu de adulto, eu não sei nem como é que os pais e as mães confiavam na cabeça perturbada, mas enfim, confiavam. Cabeça perturbada. E aí, vamos votar. Como é que é o nome? Vamos fazer assim, vocês vão para casa, pesquisem nomes e tragam sugestões, né? E todo mundo trouxe sugestão e vai fazer a defesa. Por quê? Que quer aquele nome para um grupo de teatro que estava nascendo, em 1989. E foi, cada um apresentou sugestão, e uma das meninas que fez o curso, que era a Ana Paula, na época, a Ana Paula defendeu o nome Cena 11. Por que Cena 11? Ela disse, olha, eu fiz uma peça há algum tempo atrás, e a cena número 11, né, vocês são das artes, você sabe, mas às vezes o público não sabe, né, a peça de teatro ela tem várias cenas, cena 1, sim, cena 2, cena 3. Então a cena número 11 era a cena mais bonita na avaliação dela. Então ela fez a defesa, votou, o grupo aceitou, e aí nasceu o nome com o grupo de teatro Cena 11. De lá para cá a gente está caminhando junto, é um grupo que está caminhando junto. Que bacana. Mas você contou agora há pouco que teve uma pessoazinha que a gente conhece, que é muito importante na cultura mato-grossense, que também incentivou isso, né? Como é que é essa história com a Zuleiquinha? Cara, então, na minha vida pessoal, né, como eu comecei a fazer teatro na infância, quando na minha adolescência, eu comecei a participar do movimento espírita na Federação Espírita Mato-Grossense. E a Zuleika Arruda, a Zuleiquinha, né, da dupla Vera Zuleika. Carinhoso, mas é uma grande mulher. Maravilhosa. Zuleika Arruda é uma figura assim, importantíssima para a cultura brasileira. Com certeza. Uma pesquisadora maravilhosa. Né? Então a Zuleiquinha estava lá na coordenação de cultura da federação. E vamos fazer um teatro, Falei, cara, eu sei fazer teatro. Você sabe, sabia nada, né? Então vamos. E aí, a Zuleika montou um grupo de teatro e nós começamos a fazer os trabalhos. O primeiro trabalho que nós apresentamos foi no Liceu Cuiabano. Tinha o teatro da UF que estava sendo construído. Não tinha ainda, eu acho. Não tinha o teatro da UF. Ia construir. Né? O doutor Gabriel, que era o reitor na época, ia construir ainda. Aí tinha o único teatro que tinha, né? Era o Cine Teatro Cuiabá, mas o palco não era bom. E, para nós, na época, o ideal era o Liceu Cuiabano. Então, nós fomos para lá. Então, o primeiro trabalho que a Zuleiquinha dirigiu conosco, Zuleika Arruda, né, foi A Caravana. É um grupo grande, né, de elenco, que a gente contava várias histórias bíblicas. E a Zuleika, muito estudiosa, foi um negócio assim fantástico. Nossa. Então, assim, foi muito importante esse trabalho. E aí começamos a fazer outros trabalhos, né, com a Zuleika. Então, na minha vida pessoal, eu, Flávio, tenho que agradecer demais a Zuleiquinha, a Zuleika Arruda. Você tem uma ideia, né, havia um tempo que a gente não tinha local para ensaiar, a gente ensaiava na casa da Zuleika. A Zuleika, ela tinha uma casa aqui, tem até um prédio ali agora, ali na São Sebastião, uma memória como é, né? Ela fez no fundo do quintal da casa dela um espaço lá coberto de palha, que ela chamava de picuá. Eu falei, porra, por que picuá, Zuleika? Falou, sabe o que é picuá? Eu falei, não sei. Ela falou, meu pai era garimpeiro. E o garimpeiro, ele tem um saquinho, assim que ele coloca o diamante.
Então o Picuá é o lugar só de pessoas joias. Então é aqui mesmo. Então Zuleika teve. Você no... Todos nós estávamos uma bolsinha de pessoas joias que foram lá fazer teatro. E a adolescente para lá, e tinha a liderança da Zuleika. Né? E é assim, né? Ainda falando da Zuleika, muita gente às vezes não respeita a história das pessoas. Né? A Zuleika foi embora do Brasil, levou uma série de tempo pesquisando, trouxe uma série de pesquisa para o Brasil, né? E aí conheceu Vera, se casou com Vera, que é outra figura maravilhosa. Sim. Então, para nós, matogrossense, ter Zuleika como referência é algo único. Da mesma forma que eu vou falar no bastidor, a história de vocês precisa ser contada, sabe? Precisa ser escrita. Porque a gente vive num momento em que pouca coisa se sabe, todo mundo vive passando dedo nas redes sociais e se conhece, sabe, influencer, que é uma palavra assim que me chama muito a atenção, né? Eu não consigo lidar com isso, né? Eu respeito todos os trabalhos, mas a pessoa não produz quase nada e tem N seguidores, e pessoas importantíssimas nesse país, como você, como o Zuleika, sabe? São pessoas que precisam ser conhecidas, demonstradas. Então fica aí meu registro da importância que esse trabalho tem que ser feito. Ah, com certeza, um dia inclusive, a gente tem insistido, porque Zuleika e Vera fazem parte da cultura matogrossense e precisam estar no cultural. Também, né? Muitas músicas a gente trabalhou, coreografou, dançou pelo Brasil, pelo mundo. Ô Flávio, incluindo Zuleika, mais alguma outra personalidade influenciou a sua carreira, matogrossense ou brasileira? Sim. Na minha vida de trabalho, tem influências importantíssimas, pessoas como Luiz Carlos Ribeiro, Amaury Tangará, com pessoas que me ajudaram muito na área do teatro. A trajetória. Porque nós não tínhamos. Hoje nós temos a MT, Escola de Teatro, uma faculdade. Mas a minha geração não teve. Nós éramos autodidatas. Eu sou autodidata. A gente tem que pegar livro, pesquisar, olhar. E ter pessoas como Luiz Carlos Ribeiro, Amaury Tangará, como referência, eles abriam mão do tempo deles para nos ensinar, para contribuir conosco. São referências, não só para mim, mas para toda uma geração de pessoas, sabe, que de uma importância cultural. Camilo, né, é outra pessoa importante. São pessoas assim que precisam ser registradas. Então, inclusive, nós temos um projeto Cena 11, nós gravamos com várias pessoas, vídeo e áudio, e provavelmente no ano que vem a gente vai estar fazendo uma série de documentários sobre a vida dessas pessoas que influenciaram no teatro matogrossense, né? Carlão dos Bonecos, né? É uma pessoa fantástica que precisa ser respeitada e trazida, né? Comadre Pitu, né? Nico Ilau. Então são pessoas assim que são o alicerce do teatro brasileiro feito em Mato Grosso. Então é preciso que isso tudo seja registrado. E nós temos registro de imagem, de som, de vídeo, autorização. A gente vai estar em breve lançando esse material, sim. Olha que bacana. Olha que bacana. Eu penso que manter um grupo de teatro no Brasil é um desafio enorme, né? Principalmente porque nós não estamos no eixo Rio, São Paulo, enfim. Quanto tempo tem o Cena 11? Você já nos falou como surgiu essa ideia. E, enfim, quais são as propostas, como ele está atuando? Maria Cília, o Cena 11 este ano completa 37 anos. 37 né? anos. Vocês, inclusive o Balé Carolina, são dos inspiradores do Cena 11. Vocês têm 40 anos, nós temos 37. Vocês com um bebezinho lá nos inspiraram. Então, com 37 anos, eu acho que não é fácil a arte no país. A gente viaja para alguns lugares espaços, está sempre dialogando com outros grupos, com outros artistas, né, e não é fácil. Me chama a atenção, inclusive, sobre isso, em 1990, alguma coisa, 95, 94, alguma coisa assim, nós conseguimos trazer aqui em Cuiabá a Fernanda Montenegro. Sim. Né? E aí ela deu umas oficinas para a gente e tal, e numa dessas rodas de conversa, eu lembro que um dos atores, não foi só para o Cena 11, foi artistas de Mato Grosso, todos foram convidados para participar dessas oficinas com a Fernanda Montenegro. Alguém falou para ela assim, né? Não, Fernanda, mas para você é fácil, você é Fernanda Montenegro, você está em São Paulo, no Rio. Ela falou, rapaz, nunca me esqueci dessa conversa dela. Não é bem assim. Por exemplo, nós estamos montando um espetáculo agora e nós estamos precisando, nós fomos até emprestado uma poltrona. Não estamos conseguindo. Então, essa imagem, né, do artista da Globo, é óbvio que os artistas globais são muito melhores remunerados, né, desde que eles sejam jovens e bonitos.
Ponto. Saiu dessa faixa de idade, já não é mais tão interessante para o sistema. E aí você vai para outros estados e vê que é uma luta. É uma luta porque, pelo que eu consigo observar, aí a partir de vivências, a cultura, o teatro, a dança, a música, a poesia, a literatura, o audiovisual, ela não é interessante para os governos. É raro um governo que apoia. Apesar que este governo de Mato Grosso, do Mauro Mendes, tem que dizer, tem que tirar chapéu, que é a Secretaria de Cultura, é fera, esses caras são bons, mas nem sempre é assim. Nós tivemos aí, no governo federal, antes do Lula, sabe, um governo que extinguiu a Secretaria, o Ministério da Cultura, sabe? Olha o absurdo. Então, assim, não é fácil fazer cultura no nosso entendimento, isso não é só opinião pessoal. Pesquisas, falas, você percebe a dificuldade que é. E no começo, Kelso, você fez uma fala aqui que é preciso que a gente pense sobre isso realmente quando você abrir o programa. Né? A cultura, ela não é só lazer. Ela é um grande negócio. Sabe? É a indústria que mais emprega no planeta. Sabe? É mais forte do que a indústria automobilística, farmacêutica. É a que melhor remunera, a que mais gera emprego, renda. E a indústria limpa. Não causa... Não, nenhum problema ambiental. Exato. Então, e nem sempre as pessoas têm essa visão. Muita gente tem a visão pobre de achar que a cultura, né, é só lazer. Também é lazer, porque o lazer é importantíssimo para nossas almas. Com certeza. Porém, ela gera emprego, renda. Né? E só para eu tentar fechar esse raciocínio aqui, ainda sob esse ponto de vista, como eu penso é ótimo, né? De pensamentos que me deram por todas as minhas vidas, e a gente acaba achando que é da gente, mas não é. Né? São influências que a gente tem. Nós tivemos na pandemia, eu penso, né, que é uma grande oportunidade de reflexão. O planeta teve, né? A gente não saía de casa, né, só máximo mercado, farmácia, e ficava em casa fazendo o quê? Vendo filmes, lendo, sabe, vendo teatro online. E ali foi dada uma oportunidade para todo mundo, para que todo mundo... Grande reflexão. Reflexão, sabe? Trabalhar é importantíssimo, sabe? Mas se eu não cuidar da minha alma, né, se não tiver teatro, se não tiver dança, se não tiver poesia, se não tiver literatura, se não tiver audiovisual, sabe? A gente morre. Sufoca. Aliás, uma das grandes doenças do planeta no século é a doença da alma. É a depressão, é a tristeza. Então, a cultura e a arte vem aí para quê? Para nos acalentar. E eu acho que mais ainda. Além de acalentar, né, eu vejo sempre que a arte é a grande responsável pela educação emocional. Com certeza. As escolas convencionais, elas passam informações das exatas e das sociais. Agora, a educação emocional é somente, sabe, a arte, a cultura que pode proporcionar. E pode ser um excelente profissional, e vocês devem conhecer pessoas aí, de excelentes profissionais, financeiramente estáveis, mas sabe, muito tristes, sabe, profundamente desvalorizados, se autodesvalorizando. Por quê? Porque não teve uma educação emocional, porque tem uma imaturidade emocional muito grande. Eu acho que o grande papel da cultura da arte nesse planeta, não precisa nem fazer dança, não precisa nem fazer teatro. Se a pessoa tem o hábito de pesquisar, de sonhar, sabe, de acreditar no mundo melhor, e só a arte pode fazer isso, né, ela vai se tornar uma pessoa melhor, com toda certeza. Com certeza. Com certeza, amor. Você citou a Fernanda. Eu me lembro que eu acompanhei na época algumas falas, e eu quero abrir um parênteses que eu acho importantíssimo. Eu me lembro muito bem, ela cita algo sobre os espaços culturais, sobre o teatro, não me recordo se era o teatro da UFMT. Sim. Tenho quase certeza. E ela falou, é tudo muito lindo, mas eu quero saber a continuidade, a manutenção. E você, à frente do Cine Teatro, durante tantos anos, eu gostaria de colocar essa questão. Não existe uma subestima dentro da nossa cidade em relação aos espaços culturais, porque a gente não vê fomentos de espaços. Nós temos o Cine Teatro, o Zulmira e o Teatro da Universidade. Qual a tua visão? O que você está, enfim, vivendo nessa gestão? Qual a sua experiência nesse sentido? Bom, Maria Cira, assim, Cuiabá é a única capital no Brasil que não tem um teatro municipal. Nós não temos um teatro municipal. Com certeza. Sabe, é uma cidade que tem... nós somos uma cidade rica. Mato Grosso é um estado rico, a economia nossa é potente. Nós temos grandes empresas, né? E, assim, é lamentável ter essa realidade.
É inconcebível que Cuiabá não tenha um teatro municipal. É inconcebível que Cuiabá nós tenhamos só esses 3 espaços públicos praticamente. Temos aqui um outro alternativo, mas assim, falta muito. Porque nós temos excelentes artistas de teatro, de dança, sabe? E nós não temos espaços. Aí nós fazemos adaptações, vamos para apresentar em espaços alternativos, e quem perde é quem paga a conta, é o cidadão. O tributo que nós pagamos para o Estado é altíssimo, para o Estado brasileiro. E então o Estado brasileiro não faz favor nenhum devolver cultura para nós, é obrigação constitucional de proporcionar. E há necessidade urgente de espaço. Cada prefeito que entra, nós vamos dialogar com ele. Prefeito, e aí, vamos fazer um espaço, não é caro. Prefeito, vamos lá. Não tem. Então, assim, hoje, e essa realidade de Mato Grosso e Cuiabá hoje, especificamente Cuiabá, né, nós estamos aí com a Zumira sendo reformado, da UF sobrecarregados, apenas o Cine Teatro, e aí fica a sobrecarga ali. Né? Então nós precisamos com urgência, sabe, investir num espaço cultural. Mato Grosso, né, se a gente pegar, é um dos estados mais ricos do país. Não estamos falando do estado periférico. A renda per capita de Mato Grosso é altíssima. Então, assim, e esses impostos? Por que a gente não constrói um teatro? Então é fundamental falar sobre isso, fazer essa reflexão, sim. Eu acho que a gente tem que falar até que entre no ouvido dos gestores e eles entendam dessa necessidade. Fica aí a proposta para o prefeito Abílio, né? Um arquiteto. Eu entendo que ele, melhor do que ninguém, precisa investir nessa proposta. Perfeito. Eu não falei com o Abílio ainda. Eu nunca vi o Abílio pessoalmente. Mas o dia que eu encontrar com ele, ele vai receber essa proposta sim. Assim, quando eu me lembro, acho que o Wilson Santos, que era o prefeito, eu fiz uma sugestão para ele, começou, mas não deu certo. Vocês se lembram do espaço, falei que seria maravilhoso, ali na beira do Rio Cuiabá, tem ali um cais abandonado. Vocês sabem disso? Não. Aqui perto da Ponte Nova? Da Ponte Nova. Aham, sim, porque sim. Antigamente vinham navios para cá, sim. Né, e ancorava ali. Olha só. Então é um espaço... Tinha um projeto para construir ali. Exatamente. Então a gente assistiu. É um espaço, o concreto armado lá, é belíssimo, gigante. Né, ali seria um espaço... Não deu certo. Aí eu falei, prefeito, aí entrou o Manuel Pinheiro. Falei, Manuel, vamos fazer um trem mais barato, então. Vamos casar, não tem problema. Vamos fazer aqui dentro do clube feminino. O clube feminino dá para fazer um excelente teatro de bolso ali. Tem aquele salão enorme. Cansei de propor, Flávio. Pois é. Cansei. Nem cabe ali 100 pessoas. Vamos fazer. Não importa, né? Não rola. Local central. Exato. Fácil acesso. Exatamente. E tinha Poder ser mais um espaço alternativo. Exatamente isso. E tinha também o projeto, que ainda estamos lutando para ver se dá certo, e eu ainda acredito que é possível, mas não pela prefeitura, que é o projeto Casa Barão. Eu faço parte da Academia de Letras e nós levamos ano passado para o governo, que é a academia que administra lá aquele prédio, né? Não o prédio da frente, histórico, aquele prédio gigante do fundo. Atrás onde era a Secretaria de Educação, Exatamente, um prédio lá, funcionava a Secretaria de Educação, o Conselho de Educação lá. E aí falei, levar um projeto para o governador, né? Ficou decidido, ainda não está decidido. Allan Kardec, que era o secretário que estava à frente disso, que estava cuidando, não tivemos uma resposta ainda. Mas ali é um espaço gigante, ali seria um centro cultural, né, e com sala de teatro, né, sala de música, enfim, tem esse projeto desenhado. A Unemat fez o projeto, desenhou, entregou, está lá na mesa do governo, vamos ver que alguém toma isso. Eu acredito que tenha que ter uma união de classe, Flávio. Pessoas, né, com autoridade, Perfeito. Como você. Obrigado. E a gente tem que insistir. Sim. Mas está falando ainda assim sobre espaços, né? E o teatro do IFMT? Há quantos anos está parado lá? Vocês já entraram lá? O telhado caiu. Depois que eles tentaram fazer uma reforma, eu entrei uma vez e fiquei assim, deprimido. Vamos falar assim, porque eu comecei a dançar lá. Caroline começou lá. Então, eu fui lá, o ano passado, fazer uma visita, alguma coisa assim, aí uma pessoa me levou, eu quero ver como que tá. Sabe, é um absurdo. Parada a obra. A história que contaram que foi uma empresa que foi contratada, aí não aguentou fazer, abandonou a obra, está lá parado. Quer dizer, anos, né, isso houve um desvio de verba. Desvio de verba, coisa lá no IFMT. Então, me parece que é preciso, sabe, não é possível que lá, eu acredito, tem uns 15 a 20 anos parado. Tem bastante tempo. Né? Pelo amor de Deus, e até era quando? Um palco maravilhoso, exato. Excelente. Mas falando de espaços alternativos, eu queria lembrar uma coisa. Eu assisti o balé Scala de Milão, assisti Sonho de uma Noite de Verão.
E ficou na minha cabeça. Aí cheguei em Cuiabá, o Cena 11 montou Sonho de uma Noite de Verão. Foi um espetáculo lindo porque era no Horto Florestal. Isso, exato. No entardecer, a gente pegava entardecer, assim, anoitecer. Eu me lembro até hoje que foi um trabalho lindo com os personagens, porque é muito mágico a história, né? Sim. E vocês fizeram uma adaptação maravilhosa, Obrigado, com querido. atores, eu lembro naquela época, muito bacana. Tem algum... Eu tenho certeza que tem histórias, tem coisas que você ainda quer trabalhar, montar, interpretar. Conta alguma dessas para nós. Mas Flávio. deixa eu mostrar uma foto aqui. Deixa. Aqui, ó. É a foto que abre o livro. Tava naquela câmera ali? Gente, que incrível. Foi lindo esse trabalho. Foi maravilhoso. Essa peça aqui. Depois eu montei Sonho de uma Noite de Verão lá no Cine Teatro Cuiabá. Que lindo. Eu não sabia, Kelson? É verdade. Foi Em balé, lindo. em balé. Que lindo. Então, aqui foi no Horto Inspirado Florestal. na sua peça. Ai, que lindo, que bacana, sabia. Esse espetáculo foi no meio da mata. Foi Né? Vocês lindo. se lembram? Nossa, eu Olha, chorei. né? Eu chorei. No Horto Florestal. Então, assim, foi uma experiência única, realmente maravilhosa. Então, Tinha uma aqui, ó, atmosfera muito linda. muito né? própria ali, né? Enfim. Até os mosquitos colaboravam, eles não combinaram com eles que eles não apareceriam depois que acabasse. Mas está falando uma coisa que acontece muito no nosso espetáculo. A vida inteira, o Cena 11, quando falta de local, a gente se apresentou em espaço alternativo, né? Kelson, acredite ou não, Maria Ercília, todas as vezes que a gente apresentou espaços abertos, na hora da peça, nunca choveu. Olha, Não chove. bem suave. Sabe, a gente ora muito, né? A gente pede, antes e depois a gente não garante, né? Mas na hora, cara, não chove. E nunca vai chover, né? Mas você perguntou, que é sobre projetos, né? O Cena 11 tem para este ano 2 peças que nós estamos montando. Uma peça é Borderline. Estamos desde agosto, setembro do ano passado, pesquisando um tema forte. Borderline é o transtorno de personalidade que mais índice de suicidas no mundo, né? É uma dor intensa. O border é aquela pessoa que ou está neste polo ou está neste, mas em fração de minutos. Já está no limite. Já está no limite. Diferente de qualquer outro transtorno de personalidade, ele faz em segundos, ele vai da violência à paixão, né? É como se fosse uma criança. A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline é como se fosse, ele pode ter a idade que ele tiver, mas ele é uma criança. Ele age emocionalmente falando, emocionalmente como uma criança. Sofre muito, faz sofrer as pessoas que estão próximas, e aí nós começamos a pesquisar. Então nós estamos na fase de diálogo com um psicólogo, psiquiatra, lendo obras. Hoje 70% mais ou menos pronta. Então, Cena 11 vai estar estreando a peça Borderline, que é uma interrogação e uma exclamação que pouca gente sabe, porque nós pesquisamos com o público, né? O que é Borderline? Sabe, assim, 90% das pessoas que nós pesquisamos não tinham sequer ouvido falar do que é o transtorno de personalidade Borderline. Né? Não sabe, e são pessoas de várias classes sociais, para a gente ver, as pessoas não sabem, né? E aí, você vai numa escola, por exemplo, um adolescente que é border, né? Ele é discriminado, ele é desrespeitado. Em todas as idades. Começa na adolescência. Começa na adolescência. A adolescência desperta na adolescência, pelo menos as pesquisas nos apontam para isso. Desperta na adolescência e vai para a vida toda. Aí tem que, né, com a ajuda de psicólogo, psiquiatra, né, religião, trabalho, exercício físico, é todo um projeto que é feito para reverter. Né? Isto é preciso ser trazido para as pessoas, para todo mundo pensar, porque muita gente pode ter uma pessoa border na família, sabe, não ter noção. Com certeza. E aí a pessoa é preguiçosa, aí a pessoa é histérica, aí a pessoa é exagerada. Então, uma série de desrespeitos que acontece com o border por desconhecimento da família e das escolas, né, e do grupo de amigos. Né? Então, assim, é fundamental que seja discutido isso. Então, Cena 11 está propondo, e além da peça, que a gente estreia em maio, a gente estreia em Cuiabá e depois faz viagens pelo interior do estado e algumas capitais que estão fechando. São Paulo já fechamos também. E também vamos fazer posteriormente um documentário, né, para poder estar veiculando, divulgando. E a outra peça é Dick. Né? Nós vamos contar a história do Guilherme Dick, que é uma pessoa maravilhosa, pouca gente conhece também. Foi muito difícil conseguir a autorização da família dele, porque a filha dele não mora aqui, mas enfim, conseguimos formalmente.
estamos na fase de pesquisa também, e para o segundo semestre a gente estreia a peça sobre Guilherme Dick. Mas agora, para esse semestre, o que nós temos do Cena 11 é essa peça que está dando muito trabalho para montar. Quer dizer que produção não falta, né, Flávio? Não falta. O Cena 11 hoje tem um elenco fixo ou ele flutua? Como que é? Tem. O Cena 11 hoje, o grupo Cena 11, né, são mais de 50 pessoas, o total. Olha que bacana. Então, é gente que vem algumas pessoas que vêm desde a fundação e outras que chegaram há 2, 3 anos atrás. Porque essa coisa eu acho que até o balé que me ensinou isso na convivência com você, né? Essa questão de você ter criança, adolescente, adulto, nessa troca, para o artista é fundamental. Com certeza. Porque a pessoa adulta aprende com a criança aprende. Então, esse diálogo na horizontal, ele é muito importante. Né? E isso que então nós temos no elenco do Cena 11, a gente sempre prima por isso. Ter várias idades, né, vários pensamentos diferentes para podermos aí ter esse olhar, né, da diversidade que eu acho que é fundamental. É verdade. Você sabe, amor? Quer falar, amor? Pode falar. É uma curiosidade. Como artista, eu amo os musicais. Sim. Você não já fez algum musical? Ou você já visualizou algo nesse sentido? Já, mas acabou não dando um certo projeto. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de fazer um trabalho com o pessoal dos Menestréis do Oswaldo Montenegro, lá em São Paulo. Né, os Menestréis são um grupo de teatro dele. Sim. Eu não sei nem se o Oswaldo continuou esse trabalho. E eu me encantei, eles estavam com um espetáculo chamado Noturno lá. Né, e o Deto, que era o irmão do Oswaldo, fazia direção. Então, assim, a gente começou a me encantar aquele trabalho. Foi em 94, 95, alguma coisa assim. E aí, na época o Oswaldo era casado com a Madalena, né? Aí, que era a produtora dele, eu falei, cara, autoriza a montagem. Autorizou. Eles autorizaram a montagem. Aí nós apresentamos um projeto aqui. Precisa de dinheiro, precisa de recurso. A arte precisa de recurso. Com certeza. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer a captação. Na época era a Lei Hermes de Abreu, se vocês lembraram. Sim, claro. Né? Não conseguimos a captação e aprovamos o projeto, mas se lembra que tinha que captar. Não conseguimos captar e aí não deu certo o projeto. Mas é algo assim que nós pensamos ainda, quem sabe um dia retomar, que é maravilhoso. Eu acho incrível. Eu acho que sim, para você trabalhar com produções de excelência, você precisa trabalhar com profissionais qualificados, né? Sim. Assim como na dança, no teatro, na música. E vocês desenvolveram um projeto muito importante para formação e qualificação, né, de atores e artistas aqui em Mato Grosso, que é a MT Escola de Teatro. Sim. Conta como é essa história, Flávio. Como começou, como que tá? Sim. Bom, a MT Escola de Teatro, ele é um sonho coletivo, né, de nós brasileiros que vivemos em Mato Grosso. A minha geração, ela não teve oportunidade de estudar didaticamente teatro. Nós tivemos que pesquisar em livros, obras, e fomos atrás de roda de conversa com pessoas que já falamos aqui, Luiz Carlos Ribeiro, Mauri Tangará, Ricardo dos Bonecos. Então, pessoas assim que pudessem nos subsidiar. Então, nós somos essa geração que precisava aprender. Eu lembro assim que a gente reunia falando tal livro, você que vai falar tal encontro. Então, era essa a nossa formação. Aí, quando a Secretaria de Cultura de Mato Grosso, Esporte e Lazer, ela abriu o edital para administrar o Cine Teatro Cuiabá, isso em 2016, e também ofertar cursos, nós participamos, tivemos êxito nessa concorrência, então, a Secretaria de Cultura trouxe esta possibilidade. Eu preciso registrar isso. Precisamos formar artistas, dar uma formação. Então, da mesma forma a gente critica, a gente precisa também registrar aqui a importância de elogiar do governos quando eles tomam essa decisão, que foi belíssima. O Leandro Carvalho, que era o secretário de Cultura, tinha esse olhar de amplidão. E aí, quando nós assumimos a Secretaria de Cultura e vimos aquele projeto, nós falamos, cara, vamos tentar ampliar. Aí nós trouxemos para parceria conosco a SP Escola de Teatro, que é uma escola consagrada, em São Paulo, que é parceira nossa na MT. Então, nós pedimos autorização da Secretaria de Cultura para tentar transformar aquilo que seria um curso livre, porque o projeto inicial tem um curso livre de 2 anos, né, para pessoas fazerem o curso para poder aprender teatro. Então, nós levamos a proposta para transformar aquele curso livre numa faculdade, num curso superior. E a Secretaria de Cultura do Estado autorizou, aí nós começamos o diálogo com a Unemat. Na época, a reitora Ana de Renzo e o Aguinaldo, que a Ana era a reitora, e o Aguinaldo Rodrigues era o pró-reitor de ensino. Então, nós conversamos com essas pessoas, levamos o projeto
queremos transformar esse curso livre, que tem recursos para contratar professores, que faz parte de um projeto de governo, juntamente conosco, com o Sena 11, para fazer uma faculdade. Topa. E o Aguinaldo, a Ana foi maravilhosa, designou o Aguinaldo, que é um pós-doutor. O Aguinaldo é pós-doutor em teatro. Nós tínhamos aqui, temos ainda, um pós-doutor em teatro. Né? E o pós-doutorado do Aguinaldo se tornou mestre-doutor na USP, em São Paulo, e pós-doutor na França, que é um cara, né, hiper conceituado. O Aguinaldo pegou o projeto que nós apresentamos, né, ficou em cima deles, debruçou-se em cima dele e levou para a Unemate, porque a Unemate, qualquer curso funcionar como curso superior, precisa passar... Um gabarito. Exato, e são 2 conselhos, que Consune e Concep. Então, os conselhos de ensino e pesquisa, o conselho precisa aprovar. Então, passou pelo Consune, passou pelo Concep, né, foi aprovado internamente. Né? Estou falando rápido, mas isso foi uma luta, claro, convencer. Não se imagina. Uma jornada. 2016, você convenceu, porque tem representante de várias áreas. Né? Mas como você tão louco? Queria um curso em Cuiabá de teatro, né? Mas enfim, conseguimos. Foi uma sensibilidade da Unemate muito grande, sabe? Aliás, deixa eu abrir um parênteses, né? A Unemate, eu não sei se vocês sabem, mas ela hoje é uma das maiores universidades do país. Ela tem campus em todos os estados, todos os municípios de Mato Grosso. Olha, ela está em todos os 142 municípios de Mato Grosso, a Unemate, sabe? Todos. Quer presencial, quer com cursos especiais. Então, essa grande universidade que nós temos hoje precisa ser valorizado isso. Claro. E com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, então, nós pudemos começar o curso. Mas aí precisava ter aprovação do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. Aí levamos o projeto, aí designaram técnicos que foram fiscalizar nosso trabalho, que olharam documentação, assistiram aula, emitiram um parecer favorável. Maravilhoso. Já éramos um curso superior reconhecido pelo Conselho de Educação de Mato Grosso. Mas tinha uma última instância, que era o MEC. Com certeza. Né? Para você receber um diploma universitário, MEC. Todos os cursos precisam estar reconhecidos pelo MEC. Aí foi outra luta. É Brasília, é Cuiabá, é documento que vai, documento que vem. O que chamou a atenção, houve uma resistência em Brasília no começo, porque não existia nenhum curso tecnólogo no país de teatro. Só havia licenciatura e bacharelado. E técnico da MT são 2 anos. É um curso tecnólogo, mas é um curso de graduação, não é um curso técnico, é um curso de graduação. E aí, então, o grande Aguinaldo, que para nós é a pessoa maravilhosa, conhece tudo da burocracia do MEC, né, defendeu e demonstrou a possibilidade. E hoje, então, Mato Grosso, nós temos a única faculdade de teatro, nível tecnólogo, no Brasil. Que bacana. A SP, que é a nossa parceira, está tentando agora conseguir esse título, este ano. Mas hoje, só Mato Grosso tem. Já está pegando feedback, então, de Mato Grosso. É verdade, essa troca. Eles aprenderam conosco o caminho. Foi exatamente isso. Da mesma forma que nós aprendemos com ele o projeto pedagógico, essa troca está sendo importante. Então, assim, é preciso a gente reconhecer isso, que foi uma luta. E este ano, a MT Escola de Teatro completa 10 anos. Continuamos com o apoio fundamental da Unemate, continuamos com o apoio fundamental da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de todo mundo. Então, é importante a gente registrar essa história que está sendo escrita. 10 anos da MT Escola de Teatro. É uma data importante. Né? Sim. Importantíssima. Acontece durante esse ano, né? Teve uma comemoração agora, né? Sim. Na terça-feira, né? Isso. Foi legal? Foi muito bom. Nós temos uma série de eventos para este ano, que comemoramos 10 anos, né? Tivemos o lançamento do livro da Flávia Taxi recentemente, que conta a história da MT Escola de Teatro, que é o objeto de dissertação dela, de mestrado do ECO da UFMT. Temos aí uma série de palestras que estão acontecendo, falando do tema do semestre da MT Escola de Teatro, porque como que funciona a MT, né? Só para a gente poder falar dessa questão das palestras. A cada semestre, os estudantes, são 50 estudantes, eles têm um tema que eles estudam o semestre todo. O mesmo tema que estuda em São Paulo, na SP Escola de Teatro, é o mesmo tema que estuda em Mato Grosso. Cada semestre, quem faz a proposta é uma faculdade. Este ano, quem propôs é o Mato Grosso. Então, o que nós estudamos aqui é o que São Paulo estuda. O que nós estamos estudando esse semestre, todo mundo, professores, estudantes, é a guerra da água. É o desrespeito ao meio ambiente. Então, tudo que vai se falar nesse semestre, a distopia sobre isso, vai falar sobre a água. Então, esse tema,
que é atualíssimo, né, que nós começamos de uns anos para cá pensar nessa questão, tudo isso vai ser dialogado. Então, por exemplo, agora nós tivemos uma palestra recentemente do Zé Medeiros, fotógrafo, pesquisador. Nosso parceiro. Então, o Zé, maravilhoso, aí está a obra do Zé aí, né? O Zé é uma figura lindíssima. Tivemos agora recentemente também do Xisto Chavante, que é outro pesquisador que trouxe a questão ambiental do povo Chavante, lá da área de Barra do Garça, terra indígena de São Marcos. E vamos ter aqui a próxima palestra da Carolina Joana, professora da UFMT, pesquisador do Pantanal também. E teremos ainda, dentro das comemorações, começa agora em março, o chamado Ponto de Cultura. O Cine Teatro Cuiabá recebe lá escolas particulares, escolas públicas, com filmes totalmente gratuitos, com cinema, com pipoca, sorteio de brinde, tudo dentro da programação dos 10 anos da MT Escola de Teatro. Olha, que incrível. Março, abril e maio, né? E aí vira o ano, vira o semestre. Aí chega agosto, nós temos o grande Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro, na sua 4ª edição. Bacana. E o tema, a cada festival, nós trazemos um evento. E o grande evento deste ano vão ser os egressos da MT Escola de Teatro. Cada um vai trazer um trabalho. Vão trazer alguns convidados do interior, de outros estados, mas o grande olhar vai ser feito para os egressos. Eu não sei se vocês sabem, mas nesses 10 anos da MT Escola de Teatro, nós tivemos mais de 3.500 pessoas que fizeram o curso da MT Escola. Mais de 10 mil? Mais de 3 mil. 3.500. 3.500. É muita gente. A inscrição é anual, semestral e é gratuita? Paga? Explica como que funciona. A MT Escola de Teatro ela funciona por vestibular regulado pela Unemat. Tá. Todo ano tem o vestibular, a pessoa faz o vestibular e aí, quando ela faz a inscrição, ela se inscreve, são 50 vagas. Mas ela faz a inscrição para a área que ela deseja. Se quer ser ator, faz para ator, atuação, direção, cenário figurino, iluminação, sonoplastia, produção cultural. Então, vou pegar um exemplo. Vocês têm aqui esse belíssimo espaço, né? E que áudio, vídeo. A pessoa que faz vestibular, por exemplo, para sonoplastia ou iluminação, ela não faz só para teatro. Ela pode trabalhar aqui. Ela tem 2 anos na graduação dela, em laboratório, pesquisando, para chegar aqui e não ficar queimando sua luz, não ficar queimando seu sono. Porque ela queima tudo nosso lá, enquanto estudante, né? Que é o laboratório dela. Claro. A pessoa que trabalha, por exemplo, com cenário, e vocês do balé trabalham muito com cenário, né? Vocês contratam os profissionais de vocês, mas os profissionais que nós tínhamos antes eram não aprendiam fazendo autodidatas. Hoje não. Hoje a escola forma, sabe, pessoas que constroem cenários. O figurino que vocês fazem do balé, que são maravilhosos sempre, que é um encanto, nós temos lá 5 estudantes que fazem vestibular para aprender a fazer figurino. Figurinistas. Então isso tudo, o mercado do audiovisual, do cinema, do teatro, da dança, sempre precisou aqui em Mato Grosso. Então hoje, 10 anos a MT Escola de Teatro formando. Que maravilha. Eu fico muito ansiosa com tudo isso, porque como chegar a informação nas pessoas. Por exemplo, eu particularmente não tinha conhecimento dessa abrangência cultural. Sim. Eu conheço a força do nome, sim, mas, enfim, os objetivos. Como que vocês conseguem levar a para as pessoas e, enfim, ter 3.500 inscritos? Assim, mas esse 3.500, são mais de 3.500, 3.543, se me falar na memória, pessoas que passaram pela escola. Nossa. Tanto a nível de graduação, como também de cursos de extensão. Porque, além da graduação, a MT Escola de Teatro oferta 12 cursos de extensão por ano. Por ano. O que é curso de extensão? Por exemplo, a demanda que nós recebemos lá do município, lá de Guarantã do Norte, vamos supor, ele precisa formar a pessoa lá na área de cenário. Aí nós levamos o nosso professor para lá, nós capacitamos lá. Não, o Cine Teatro agora, por exemplo, 2 semanas atrás, nós tivemos um curso de produção cultural só na área de Lei Rouanet, porque havia muitos pedidos, como que um projeto tal? Então, capacitou as pessoas. Quem faz esse curso, ele não é aberto só para quem faz vestibular, Kelson. Ele é aberto a toda a comunidade. Toda a comunidade. Quem faz vestibular faz o curso regularmente, aula segunda a sexta-feira, das 7 às 10h30 da noite, todos os dias, com 4 provas
no semestre. Isso aí recebe nota, é avaliado e recebe diploma no final do curso. Mas as pessoas que querem fazer na área de teatro, de dança, na área cultural, não é só de teatro, na área cultural, nós fazemos. Em dezembro agora, nós encerramos um curso, e vamos retomá-lo agora no segundo semestre também, que é dentro do Presídio Feminino Ana Maria do Couto Maia. Nós temos esse projeto lá desde que a escola nasceu. Era do Sena 11, quando a escola veio, passamos para a MT Escola de Teatro assumir. As mulheres presas, elas fazem o curso de teatro. Esse curso são 3 meses e meio. Com o encerramento do curso, elas se apresentam no Cine Teatro para os estudantes, para as famílias delas, né? Sai do Presídio Feminino Ana Maria do Couto, apresentam e voltam para dentro do presídio. Então isso é de assim de uma importância emocional, né? Porque assim muita gente acha social, porque muita gente acha, sabe, que presídio é lugar de quem tem que morrer, sabe? Presídio é um espaço reservado para as pessoas que cometeram erros. Mas essas pessoas têm direitos, sabe? Essas pessoas precisam ser respeitadas. Elas estão pagando o crime, que, na verdade, né, tem muito mais gente aqui fora cometendo mais erros, né, do que lá. Então, essas mulheres fazem curso de teatro, fazem curso de dança, dança do ventre, já demos curso de dança do ventre lá. Você conhece a Nájima? Sim. Então, a Nájima deu curso de dança do ventre lá. Então, agora, no semestre passado, foi a Maré e a Cléo que deram o curso de teatro e teve uma apresentação e vai voltar ao segundo semestre de novo o curso lá. Então, e vamos começar um outro agora lá dentro do Pomeri, com as meninas lá, que pediram o curso para a MT Escola. E isso tudo está dentro da programação da MT Escola de Teatro. Mercado de trabalho, né? Porque com tantas pessoas se formando, como que você lida com isso? Você consegue dormir, Flávio? Eu acho que eu não dormiria. Não. Eu já não durmo com muito menos coisas. Vamos dizer assim, né? Sobre dormir, eu faço parte... Não, eu faço parte de um grupo, né, de pessoas maravilhosas, sabe? Sena 11 são pessoas assim que têm muita tolerância comigo, né? Porque eu crio muitos problemas, realmente eu sei disso. Eu sei disso. Pois é. Então, a gente trabalha junto há muitos anos. Claro. E sobre dormir, cara, eu durmo 9h30 todo dia. 9h30 eu sou apagou, sabe? Mas 4h30 eu tô no ar de novo, enfim. É todo dia, sem remedinho, sem nada. Bom, o mercado de trabalho, Maricília, né, é algo assim maravilhoso. Sabe? Maravilhoso porque nós temos excelentes profissionais no mercado. E aí, voltando a falar um pouquinho daquilo que nós já falamos aqui sobre o período da pandemia, né? O que a pandemia fez? Se vocês se lembrarem, vocês também tiveram conosco nessa luta da criação da lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, né? Vocês se lembram da luta que foi. E essa conquista do coletivo brasileiro, né? E criou seus editais. Então, hoje, e a Secretaria de Cultura do Estado, né, ela faz um trabalho belíssimo com esses editais. E proporciona um mercado de trabalho de qualidade. Porque você tem hoje profissionais. Isso que eu acho que é o grande plus que a MT fez. Porque antigamente, vocês devem se lembrar, a gente não sabia como buscar recurso. Quem que fazia projeto para nós? A gente ficava procurando quem que faz projeto, Sim. Como que busca recurso. Hoje não, nós temos excelentes profissionais da área de produção cultural, sabe, que estão preparados. Tem esse olhar, generosidade, sabe, de conhecimento, de capacidade técnica, né, para produzir. Então o mercado de trabalho está de excelência, né, está muito bem. Nós tivemos, por exemplo, agora, falando em mercado de trabalho, final de semana passado, tivemos um espetáculo no Cine Teatro, Olhar de Yara, tá, só egressos da MT Escola. Todas elas trabalhando efetivamente. Nós temos pessoas na academia, pessoas já mestres, pessoas doutorandas, todas egressas da MT Escola, né, porque essas pessoas foram para a área de conhecimento. Né? E ainda falando em mercado de trabalho, o Sena 11, o ano passado, se aventurou, que foi uma aventura mesmo, no audiovisual. A gente nunca tinha feito nada no audiovisual. Porque eu sempre tinha me preocupado, como é que você vai mexer com uma coisa que você não sabe, né? Mas aí a gente arriscou e montamos um documentário chamado 60 anos depois. Nós montamos a primeira peça de teatro que conta a história dos matogrossenses que lutaram contra a ditadura militar, foram presos. Essa peça era narrada pelo professor Valdir Bertúlio. O professor Valdir Bertúlio foi preso, foi torturado pela ditadura militar. E aí, com alguma resistência, mas ele foi muito generoso e compartilhou conosco. Então, a partir
dele, da história trazida por ele, por Vera Capilé, sua companheira, nós montamos uma peça chamada 60 anos depois. Também viajamos, fomos premiados. E aí, vamos fazer um documentário? Vamos. E aí, assim, montamos o documentário. E quem contribuiu muito com o nosso documentário foi o Luiz Marchetti. Então, o Marchetti teve um olhar de generosidade, técnico, e montamos o documentário. Eu fiquei na direção, João Carlos Vicente Ferreira fez o roteiro, justamente com a Júlia, e muito bem, acabou o documentário. Quando terminou, que deu um trabalho danado, a gente não faz ideia. Eu primeiro fiquei louco, eu não sabia que dava tanto trabalho assim, o audiovisual, né? Montar um documentário. E acabou, e agora? Porque com a peça de teatro, quando você acaba o ensaio, se estreia, começa, viagem, trabalho, é maravilhoso, ao vivo. O documentário, não. Cara, foi uma decepção tão grande. Caraca, e agora, velho, né? Que merda. Aí o cara falou, não, peraí, vamos contratar uma produtora para vender o trabalho de vocês. E foi, aí ficou a Flávia. Por conta disso, fui atrás de uma produtora. Cara, nós fomos classificados. Quando a gente foi classificado do festival aqui da UFMT, me chamou e falou: opa, santo de casa fazendo milagre. Tem alguma coisa aí, já não foi tão ruim o trabalho. Aí depois a gente foi classificado no Festival Satirianos em São Paulo. Falei, cara, tá ficando bom. Aí nós fomos classificados. Nós fomos para Turquia, nós fomos para o México, nós fomos para Colômbia. Sabe, o documentário ganhou esses espaços que a gente não tinha noção. No México, a Flávia foi, eu não quis ir nenhum, também não tenho mais idade para fazer essa aventura. Defendeu, sabe? Foi um encanto. Então, Mato Grosso foi sendo mostrado em outros países, sabe? Coisa, e a gente não tinha noção. Isso por quê? Porque nós tínhamos profissionais. Luiz Marchetti, que fez o registro, é uma pessoa importantíssima da qualidade. A produtora, que a Flávia lidou com isso, a Flávia ficou na produção disso. Então, aí que está a qualidade. Você está falando do mercado de trabalho, né? Eu acho sempre, Maricília e Kelso, que o mercado de trabalho vai sempre existir para quem sonha, sabe, e trabalha. E é competente. Exato, e competente. Né? E de vez em quando eu escuto alguém falar, cara, mas e dinheiro? Eu falei, cara, eu não me preocupo com dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro. Sei que não vou ter dinheiro. Né? Eu tenho sonho e trabalho. Quem tem que preocupar com o dinheiro é quem tem dinheiro. Você imagina, né? Imagina um cara que tem dinheiro, vai querer se preocupar em fazer teatro? Não vai preocupar em ganhar. Então, cada um seu espaço e a gente trabalha junto, sim. Com certeza. Vale ressaltar que Flávia é filha do Flávio. Minha Flávia é minha filha. Quer dizer, ele vai ter continuidade nessa história, né? De geração para geração. Hoje em dia, o artista precisa ser empreendedor, precisa ter produtor, gestor. E você acha que dá para viver de teatro no Brasil com tudo isso, Flávio? Dá para viver. E você falou hoje em dia, Kelso, exatamente isso. Né? O artista, ou ele se torna um empreendedor, ou ele tem alguém para ser empreendedor. Porque o artista em si, e vocês são artistas, né? A alma do artista, ele é de uma generosidade, sabe? Ele vive de sonhos. Nós, artistas, vivemos de sonhos. E muitas vezes, e as pessoas normalmente não entendem que é ser isso, né? Exatamente. Né? É muito engraçado. A gente é visto como um bicho. Né? Cada maluco. E tudo bem, não tem problema a gente ter essa rotulação. Mas o artista, esse maluco, beleza, né? Ele precisa de alguém para cuidar. Ele pode ficar lá na nuvem, mas tem que ter alguém para estar cuidando do chão dele aqui. E assim, me permite dar um exemplo aqui. Nós tivemos em Mato Grosso um dos maiores artistas plásticos do Brasil, Adir Sodré. Cara, o Adir, cara. Então, tá aqui. Cara, o Adir, maravilhoso do jeito que ele era. Eu me lembro do Adir com processo de prestação de contas na Secretaria de Cultura, cara. Gente, ele chorava tanto, ele reclamava Pois é. Mas não, cara, o Adir não tem que cuidar disso. Tem que ter alguém, sabe, para cuidar. Por outro lado, as nossas leis precisam ser mais generosas também. Claro. Como que você vai pegar um mestre violeiro lá do São Gonçalo Beira-Rio, que é um maravilhoso artista, só não, mestre, tá aqui, nota fiscal, preenche formulário. Não vai, velho, sabe? Eu acho que tem que ter uma estrutura para os projetos, não os grandes, né? Para os grandes, tem estrutura de contador, advogado, tem. Mas para os pequenos que estão começando, tem que criar um sistema, sabe, para dar suporte. Olha, só pode gastar isso aqui, me traz o recibo disso que eu tenho dado tanto dinheiro. O Estado brasileiro precisa ter essa organização, no meu entendimento. Está mudando, né? Está mudando. As políticas culturais aqui do Estado. O que eu observo muito, tipo assim, né? O que a gente ouve nos bastidores, né? Fulano tem seu projeto aprovado porque articula.
Já não é mais assim. Não, não é. Ainda bem. Antigamente, ainda bem, a gente matava um leão por dia, tinha que provar quem você é, para ter um projeto aprovado. Sim. Altas brigas. Eu acho que você já Sim. me viu assim, né? Vivemos muito isso. Quebrando o pau. Hoje não. Sim. A pessoa tem que ter gabarito. Essa questão da articulação já não dá sustentabilidade. Foi esse tempo. Entende? E isso ficou muito forte no governo do Mauro. Sim. E as pessoas ainda têm ideias errôneas em relação a isso. Sim. Né? Porque hoje a prestação de contas é algo, gente, é muito sério. Né? Sim. Não Necessário. Pois Sim. é, importantíssimo. Que esse governo tenha continuidade, continue nessa legalidade. Perfeito. Né? O governo do Mauro é assim, eu respeito muito. Eu Né? também. Porque eu acho que ele deu um olhar técnico para nós, para a população, não só mas para a população. Nós precisávamos realmente ter um olhar técnico. E hoje nós temos a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, excelentes profissionais. São pessoas assim profundamente comprometidas. Né? O Davi, a Eliane, o Jean, são pessoas que estão lá, sabe? E às vezes eu fico conversando com eles estão lá, não é só durante o expediente, eles estão em casa, estão à noite, porque depois que inventou o computador para trabalhar, eles estão o tempo todo Tempo online. integral, né? Tempo integral. Então é preciso que nós, da cultura, registremos isso. Né? Mato Grosso tem uma excelente Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e é preciso que os municípios de Mato Grosso, todos, né, se mirem nessa competência, nessa referência que nós temos aqui no Estado. Sim. Eu concordo plenamente e tenho muito orgulho de dizer que nós elegemos um deputado pela cultura. O Beto. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Quase não tem histórico e essa desunião que havia, infelizmente ainda há alguns momentos, mas hoje se converge para alguém que cuida da cultura. Eu concordo plenamente com você. O Beto, 2-1, fez a diferença na cultura. Quer como secretário, quando ele foi para a secretaria, quer como deputado, criando a Câmara, uma Assembleia, e pela luta dele no esporte da cultura tem feito a diferença. Sim. É um grande articulador, porque ele se dá bem com todo mundo. Ele Sim. tem um trâmite na casa que eu fico assim, perplexa. Ele é leve, né? Ele é leve. Exatamente. É o representante da cultura. Exato. Depois de muita luta, a gente tem um representante. E vai ter de novo. Oh, com certeza. Amém. Flávio, sim. A geração TikTok hoje, superficial, onde tudo acontece de forma rápida, né? Rolou a tela, já mudou. Sim. Como que o teatro pode influenciar, pode auxiliar, pode transformar essa realidade para uma coisa mais forte, mais intensa? Sim. As redes sociais, Kelson, né, ela tem um aspecto positivo. Tudo no planeta eu acho que tem um aspecto positivo e negativo. Mas o que se há hoje é um excesso. Né? Infelizmente, é um excesso de consumo de rede social por essa geração que está aqui. E os grandes responsáveis, eu acho que são os pais e as mães. Eu vejo assim. O adolescente, a criança, ele é reflexo de um fruto de uma educação que ele recebe dentro de casa. Então, no meu entendimento, pai e mãe são os grandes responsáveis pelos vícios em telas que existe hoje. Quando houve a proibição de ter celular em sala de aula, eu achei maravilhoso, porque é preciso realmente cada coisa em seu lugar. Dizer que não existe, que não pode ter acesso à tela, não, sem nenhum exagero. Mas eu entendo que é fundamental fazer essa separação. E o esporte e a arte têm esse lugar de buscar resgatar essa geração para isso. E o teatro, ele é fundamental nesse processo. A dança é fundamental nesse processo. Agora, neste final de semana, o Sena 11 começa o curso de teatro para crianças e adolescentes. Nós temos 37 anos, Sena 11 tem 37 anos, e todos os anos, desde que nós nascemos, nós ministramos curso de teatro para criança e adolescente. De criança de 7 a 17 anos. E ali, a maioria dos pais e mães que nos procuram, a gente diz, pai, mãe, o teatro, o seu filho e sua filha vêm aqui, não é para ser, a gente não quer que ele seja só artista, pode se tornar um grande ator, uma grande atriz. Mas a gente preza aqui pela educação emocional, sabe, pela sensibilidade, pelas pesquisas, pela disciplina, sabe, de horário, de preparar texto, de buscar. Então, isso que a gente preza aqui no teatro. E recentemente, Kelson, Maria Cília, eu fui procurado por uma mãe, né? Minha filha tem 5 anos, pode começar a fazer teatro?
Falei, mãe, eu acho que não está na hora ainda. Mas se quer a minha opinião, leve ela para dança, sabe? Leve para dança, porque eu acho que essa idade assim, desde 2 anos eu acho que a criança já tem que ter algum olhar, sabe, para lúdico, a palavra é essa. Então eu vejo que esse processo de educação emocional, sabe, é algo que nós temos que pensar. Porque a geração mais antiga, meu pai, minha mãe, os pais de vocês, né, tinham tempo, sentar, conversar, sabe, dizer o certo e o errado. Essa geração, talvez os pais com mães estão desesperados pela sobrevivência, né, e assim, tudo ficou muito mais rápido, né? A impressão, e não é só impressão, Era né? tão bom pôr a cadeira na calçada, né, Flávio? Ficar sentado Exatamente. No entardecer, não é? Exatamente. E se você parar para conversar com qualquer pessoa, independente do trabalho, da classe social dela, a palavra está na correria. Está na correria. Não importa se é uma pessoa, um empresário ou uma pessoa, sabe, que trabalha com esse empresário. Todo mundo está na correria. Porque ficou na cabeça das pessoas que tem que correr. Parece que o mundo vai acabar hoje. Exatamente. Né? E o que eu vejo sobre isso? Na minha concepção, o que fez isso e cada vez mais faz é o capitalismo. O capitalismo, eu não sou comunista, mas eu vejo que o capitalismo tem esse defeito. Quanto menos você pensa, quanto mais você consome, é melhor para o capitalismo. Sabe? Com certeza. Quando você comprar, aí você começa a ter necessidade de compra. E se não tiver limite, pai, mãe e filho, você precisa disso aqui? Filho, filha, você precisa realmente disso? Sabe? O consumismo. O consumismo. Sabe, hoje eu estava conversando com um professor nosso do Sena 11, professor de teatro, e ele é professor da rede pública também. Ele é professor de crianças. Falou, Flávio, sabe qual é o maior problema de crianças hoje? Eu falei, não. É pornografia celular. Você já imaginou? Se uma criança está tendo acesso à pornografia no celular, porque pai com mãe não está olhando. Então o excesso realmente, que você me fez a pergunta, é extremamente danoso. E a responsabilidade não é da criança. A responsabilidade é do pai com mãe, que está ausente, que não está tomando esses cuidados, né? Porque educar não é fácil. E tem um elemento que eu considero agravante, que é a separação de pais. É essa questão de desestruturar a família. Sim. Entende? Porque eu vou falar por mim. Anos atrás, diante de uma separação, parece-me que as coisas não eram tão traumáticas. Os filhos sentiam tudo bem, mas a gente conseguia o equilíbrio através dos avós, dos tios, dos irmãos. Hoje, a cada separação, parece que é um mundo que acaba, entende? E as crianças, no meio de tudo aquilo, realmente, vale uma palestra. Vale. Eu penso que você deveria desenvolver palestras, que, olha, eu observo aqui nos corredores, pai de um lado, mãe do outro, não sabe direito como fazer, e a criança sai da sala de aula também não sabe para que lado vai. Está um caos. Eu acho que não é só separação, mas se me permite. Eu acho que o momento que a gente vive são de extremos, né? As pessoas no trânsito matam uma outra, né? Você imaginou, né, uma agressão, né, uma pessoa dentro do elevador dá, sabe, em 1 minuto dá, sei lá, 60 socos na companheira dentro do elevador. Uma loucura, né? Então isso está se tornando uma rotina. O feminicídio, sabe, é algo assim, é absurdo. Então as relações, muito, felizmente, a maioria das relações são equilibradas, mas as poucas relações, porque também tem isso, né? A história normalmente não conta as histórias belas. A notícia ruim não, é a que vende, notícia boa não vende, né? Mas assim, há muita violência, né, sobre todos os lados. E por conta de que o momento que eu acho que a gente vive no planeta, essa é a minha opinião, ela é realmente muito doída, muita violência, muita guerra, muito desrespeito. E nós que temos que sobreviver a isso tudo, precisamos de alguma maneira contribuir onde nós estamos vivendo, com a família, com os amigos, né, para poder de alguma maneira trazer um olhar diferenciado, porque eu penso assim, a maioria das pessoas são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas. Quando não consegue pagar uma conta de desespero, sabe, tem muito. A maioria das pessoas, eu vejo assim. Com certeza. E tem essa questão também religiosa, né? Sim. A família tem que ter um cunho, tem que ter uma crença. E parece que não dá tempo, né? Eles estão sem tempo, inclusive, para isso. Verdade. Flávio, a gente tem, assim, atores mato-grossenses que têm se destacado nacionalmente, assim como Romeu, a Bela Campos,
Que conselho que você dá para as pessoas que estão começando, querem começar, para ter uma carreira de sucesso, inclusive nacionalmente? Sim. Eu vejo que é necessário, a base de tudo é o estudo. Independente se a pessoa quer ser ator, atriz, bailarina, advogado, médico, a preparação, a competência que você, a palavra que você usou, Maria Cecília, concordo plenamente. A vida não, acolhe quem não tem competência. E só se tem competência se a pessoa tiver acesso ao estudo, a estudar muito, a se preparar para a área que ela for trabalhar. E para um ator, para uma atriz, para que ela tenha esse desejo de sair de Mato Grosso e para outros espaços, é legítimo. Mas para isso ela tem que estudar, tem que se preparar, tem que ter uma formação mínima, para poder ir atrás. Né? Nós temos o André de Luca, que hoje também está fazendo sucesso, né? São profissionais assim, de excelência. O Romeu hoje está muito mais no Rio do que em Cuiabá, mas a vida do Romeu, cara, foi uma loucura, do André foi uma loucura. Esses caras eu me lembro, são pessoas amigas, né? Dificuldade assim, de dinheiro para pegar ônibus. Então, quando a gente vê um sucesso, né, aí é preciso que a gente faça a reflexão, né? Que cada uma dessas pessoas, lutaram muito, trabalharam muito, abriram mão de tanta coisa, porque acho que é o grande problema que se vive quando se busca um sonho, é que as tentações do mundo, elas são tantas. Né? Por exemplo, na juventude, né? É namoro, é festa, é a tentação para desviar do seu foco. Agora, quem tem foco, quem se prepara, quem tem estudo, chega lá com toda certeza. Persistência. Resiliência. Né? Exatamente. Romeu passou por aqui uma história belíssima. Sim. Né? Fica a sugestão. Assistir o podcast. Passa tão rápido quando a gente está conversando com amigos, né? Gente, obrigado. O papo bom, o papo rola. Coitado do nosso produtor, que tem que ficar depois enquadrando. Pessoal, eu quero aqui novamente agradecer aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, Venezia Móveis, Restaurante Maison Paris, Gil Village e, é claro, ao Goiabeiras Shopping. Amor, você quer fazer a nossa pergunta especial para o Flávio? Eu quero sim. Então faz. Flávio, o que é cultura para você? Cultura, eu acho que é toda uma estrutura de sentimentos, de afetos e de trabalho que se tem para o fundamento, que é a formação moral de uma pessoa e de uma nação. Que lindo. Obrigado, querido. Que lindo. Olha, amor, vai dar um quadro sensacional, não é? Eu tenho certeza disso. Tem que facilitar para o nosso produtor. Claro, depois ficar lá meia hora, 2 horas, quanto tempo editando. Já tem aqui, né? Amor, por favor, dá nosso brinde, nossa lembrança para o nosso querido amigo. Nossa, que maravilhoso. Caramba. Que você leva. Com o saquinho tudo identificado, que coisa mais linda. Deixa eu abrir aqui. Flávio, muito obrigado. Pô, queridos, eu que agradeço. Tenho um carinho e respeito enorme por você. Minhas 2 filhas, já falando, lembramos que dançaram com vocês, são encantados com vocês. Maravilhoso, caneca. Eu adoro, eu tenho um monte de caneca, adoro caneca. E eu quero deixar também de presente para vocês o livro. Que bacana. O João Carlos Vicente Ferreira, historiador, membro da Academia Mato-Grossense de Letras, fez esse livro, pediu autorização na época, 35 anos, Cena 11, para nós, e foi uma honra muito grande. Eu quero deixar de lembrança para vocês também. Gratidão imensa. Muito obrigado. Que você continue firme e forte. Obrigado, querido. Salvando as pessoas de servirem no quartel, não mais, né? Não mais. Já pensou, amor? Olha essa salvação da minha vida. Se não tivesse me lido. Eu acho que não tinha se encontrado. Não, é o Godoy. É o Godoy, seu pai, você tem que agradecer a ele. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, o espaço do Cultural está aberto. Maravilhoso. Para o Cena 11. Gratidão. Para o Cine Teatro Cuiabá, para todas as produções. A hora que você quiser. Gratidão. É só bater na porta e entrar. Da mesma forma, um grande abraço para você. Parabéns pelo programa. Um beijo para todo mundo. Muita paz. Obrigado, pessoal. Não esqueçam, nos assistam, curtam e compartilhem no YouTube, no Spotify e no Instagram. @culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. Um abraço, até a próxima.